E depois de um longo e tenebroso inverno longe do YouTube, aqui estou eu. Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Fartelli, este é o canal Menino que Lê. E hoje eu vim trazer pra vocês o nosso primeiro vídeo de 2017. Sim, o primeiro vídeo de 2017. Demoramos? Demoramos, mas aqui estamos. O tema deste vídeo será a morte, que é esse recurso narrativo que é constantemente utilizado por muitos escritores de todos os gêneros. E ele remonta ao período clássico da literatura com a Grécia Antiga. Como o período greco-romano ele possuía religiões que eram majoritariamente politeístas, a questão da morte ela era tratada de uma maneira diferente. Ela era meio que excluída da espiritualidade. Assim, naquele contexto, a morte ela representava o fim e ela era utilizada nas obras literárias como uma forma de julgamento ou de possibilitar com que os amantes daquelas histórias pudessem estar juntos. Vilões eram punidos, os heróis eram glorificados e eles não tinham esse conceito de espiritualismo, de alma ainda, que refletia na forma com que eles acreditavam que seria o pós-vida. No período medieval a gente sabe que a grande religião que ficou dominante naquela época foi o cristianismo, e isso já trouxe aquela ideia de alma. Você teria que ser uma boa pessoa para que depois da morte você recebesse os louros, né, da bondade e da salvação de sua alma. Um acontecimento muito marcante na época medieval foi também a peste negra, que dizimou muita gente, e isso fez com que a morte estivesse cada vez mais presente. Grandes lendas de pessoas que voltavam, né, dos mortos passaram a fazer parte da literatura oral, e isso meio que cunhou tudo que viria a ser escrito a seguir. Essas lendas elas eram meio que resquícios do paganismo, porque a religião cristã ela trouxe essas influências do paganismo para poder fazer com que as pessoas se identificassem com ela. Nessa época, novamente, nós temos a glorificação dos heróis e o pagamento, o julgamento dos vilões. Você pode ver isso em obras como a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, e do Gil Vicente, em Portugal, que é o Alto da Barca do Inferno, na qual esses autores utilizam a morte como uma forma de pagamento pelo que eles viveram na Terra. A Renascença trouxe consigo a ideia de que a religião já não era mais o centro de tudo. Shakespeare utilizava essa morte de diversas maneiras. Em Rei Lear era uma punição, em Romeu e Julieta era uma forma de viver juntos eternamente, já que não poderiam viver na Terra, dando início a padrões que moldariam os romances góticos mais tarde. É importante lembrar que nessa época a morte era sempre um inimigo a ser temido, mas também era uma missão a ser vencida. O romantismo trouxe a ideia da morte como uma forma de fuga, de escapar dos problemas ali que existiam naquela época. E isso mudou muito a concepção humana sobre a morte, fazendo com que as pessoas acreditassem que só seriam felizes no pós-vida. O realismo, como o próprio nome diz, já trouxe consigo a ideia de naturalidade das coisas, né? Então a morte ela já era plausível, ela já era um acontecimento como qualquer outro. Por fim, nós temos o simbolismo, que trouxe a morte para ser refletida de uma forma mais subjetiva. Com isso a morte passava a não ser mais desejada, e sim mostrada, simbolizada. Atualmente a literatura pode ser vista como parte de correntes modernas. O modernismo ele trouxe meio que uma liquefação daquilo que a gente conhecia antigamente para juntar todas as influências e formar uma nova obra. É como se você fizesse referências do que já aconteceu para criar uma nova história. É importante a gente refletir sobre isso e perceber que a morte ela sempre foi um tema muito importante. Como no livro do Gabriel Garcia Marques, por exemplo, Memórias de Minhas Putas Tristes, na qual é um senhor que está quase morrendo e resolve contratar uma mulher da vida, né, para poder ter uma última noite de amor. Só que isso faz ele refletir sobre a existência. E a morte traz essa reflexão sobre a existência humana, sobre o que eu vim fazer aqui, será que eu cumpri a minha missão? E isso está muito presente nas palavras dos livros atuais. Outro livro que eu acho interessante trazer aqui e citar para vocês é o Crepúsculo, que utiliza a morte como uma tentativa de fuga dela mesma. Então, a busca da personagem principal é pela imortalidade. E o que é a imortalidade? É a fuga do perecimento. Por fim, eu vou utilizar o exemplo do George Martin, que utiliza a morte como um simples recurso narrativo e que quebra com toda essa tradição da jornada do herói, por exemplo, de que o herói passaria por vários problemas e que no final teria suas gratificações. Aqui os seus personagens encontram a morte quando eles não conseguem se adequar à crueldade daquele mundo onde eles vivem. Então é isso, pessoal, eu queria trazer essa discussão para que vocês ficassem
craques nesse tema, né, da morte. Dá um joinha aí para ajudar o canal a crescer, indica pros amigos. Eu estou de volta, pretendo postar vídeos semanalmente e eu espero que vocês tenham gostado e gostem do que tá por vir. Um beijo pra vocês, boa semana e lembrem-se, somos todos meninos e meninas que leem.